Bom dia! Um lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Estamos no dia 104 do projeto Bíblia para Iniciantes. E é um prazer estar com você. Você que tem acompanhado, você que está comigo nas madrugadas. Hoje, excepcionalmente, eu não sei o que aconteceu, mas Deus sabe. Não acordei. Não levantei, eu botei para despertar, como sempre faço. E quando eu levantei, quando eu acordei, já tinha passado. Mas amém, sem peso. Vamos para frente. E estamos aqui no capítulo 11 do livro de Atos. E vamos caminhar a Bíblia toda juntos. Tá comigo? Você tá comigo? Vamos junto. É muito bom ter você. É fortalecedor isso. É fortalecedor o teu apoio e as tuas mensagens de força, de gratidão, de validação e os testemunhos, tá? Algumas pessoas têm testemunhado algumas coisas grandiosas que têm acontecido. E não é por mim, é pelo poder de Deus. É o próprio Deus, é um projeto de Deus, não é um projeto meu, pessoal, é um projeto que eu tenho certeza que é de Deus. Estamos aqui no livro de Atos, capítulo 11, e analisando esse livro e analisando o que a gente falou ontem, me vem um questionamento, me vem uma reflexão. Por que, por que o homem, um homem que já tinha um contato com Deus, o homem que já percebia o agir de Deus sobre a sua vida, né? Estou falando aqui do povo judeu, de Pedro, e, enfim, mais especificamente de Pedro, pensava que Deus era só para aquele povo, para o povo escolhido. Engraçado isso, né? E o povo judeu ele foi acostumado a isso, a se achar privilegiado, a se achar diferenciado, é o povo escolhido de Deus. Tudo bem que no Antigo Testamento existe, né, essa diferenciação mesmo. E aí acabou que ele se acostumou. Só que olhava para os outros como se eles fossem melhores do que os outros. Não, porque Deus está comigo, não está com você, né? O Deus foi reservado para esse povo e não para outro povo, né? E Pedro teve que ter esse sonho, essa visão, na verdade, para que Deus falasse com ele de forma clara, dizendo que não, que era diferente. Que, olha, meu filho, eu não vim só para esse povo, não vim só para os judeus. Eu vim também para todos, para todos. E, e ali, né, como a gente falou ontem, o Espírito Santo ele desceu através de Pedro sobre a vida dos gentios. Os gentios eram aquelas pessoas que não eram os judeus. Inclusive existia esse termo, né, usado, o gentil, ou seja, judeu ou gentil. Você só podia ser ou judeu ou gentil. O gentil era aqueles que não eram judeus e que não, na concepção deles, que não tinham acesso ao Deus que eles tinham. E até Pedro e os apóstolos, eles viviam muito isso. Eles estavam pregando para os judeus. Eles pregavam para os judeus. E, e tanto que o próprio Saulo, ele perseguia os apóstolos, perseguia os discípulos de Jesus, porque eles ficavam
querendo converter os judeus a, a acreditar em Jesus, né? Então, eles eram perseguidos por causa disso. E muitos judeus se convertiam, muitos judeus recebiam o Espírito Santo, muitos judeus eram batizados em nome de Jesus. E isso era maravilhoso, só que não era só para os judeus, não era só para esse povo. E aí eu trazendo, né, essa reflexão, e muitas vezes, quem sabe a igreja de hoje não está agindo dessa forma, né? Achando que, eu sou especial, eu sou privilegiado porque eu sou da igreja tal, eu sou da igreja A, B ou C, e por isso eu sou mais abençoado do que você que é dessa outra igreja. Entende? É a natureza humana. E Jesus, Espírito Santo, está dizendo: não, eu vim para todos. Então, a lei que nós vivemos hoje não é mais uma lei como era no Antigo Testamento, uma vivendo pela lei, pelas regras, aquela coisa muito religiosa. Não. Hoje nós vivemos a lei da liberdade. Por quê? Porque existe o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Quando Jesus foi, ele falou: eu vou e não vos deixarei órfãos. Eu vou e o Espírito Santo que estava sobre mim durante toda a minha vida aqui, ele vai estar sobre a vida de vocês. E é esse mesmo Espírito Santo que fez com que eu me morresse e ressuscitasse, com que fez com que eu pudesse viver por essa terra sem pecar. É este mesmo Espírito Santo que vai estar sobre a sua vida. Então, é assim. Que bom que nós temos este acesso ao Espírito Santo. E depois de Pedro ter falado, de ter pregado para Cornélio e aquelas pessoas que Cornélio também havia chamado para estar ali junto com ele, Pedro percebeu que o Espírito Santo foi derramado sobre todos ali, judeus e gentios. E não era mais uma separação. Agora eram um, todos ali estavam como um, recebendo o batismo do Espírito Santo. E ali Pedro percebeu que ele estava pensando de forma errada, estava agindo de forma errada. Deus teve que quebrar Pedro dessa forma. Filho, olha só. E ele mesmo caiu a ficha e falou: como pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? O bom é que Pedro e os apóstolos, eles queriam fazer a coisa certa. Por mais que eles estivessem errados, agindo errado até então, o objetivo, a ideia deles era agir da forma certa. Eles estavam sempre querendo obedecer e eles estavam sempre obedecendo a voz de Deus. Isso e essa é uma grande lição para mim e para você, que nós possamos estar sempre ali, atentos, querendo obedecer a voz, a direção de Deus. Amém? Então vamos ali, capítulo 11, vamos continuar, né? Capítulo 11 do livro de Atos. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Olha só, lá em Jerusalém, eles receberam essa notícia de que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Tipo, como assim? Né? Como você entrou numa casa de alguém que não é circuncidado, que não é judeu? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo:
Olha que legal, Pedro não ficou irado, não ficou. Ele simplesmente, pessoal, deixa eu explicar o que aconteceu. Simples assim, sem muito sentimento. Olha, o que aconteceu? Vamos lá. Eu estava na cidade de Jope orando e, num êxtase, tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: Ao que Deus purificou, não consideres imundo. Viu, Pedro? Olha, ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que, na mesma hora, pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito Santo me disse que eu fosse com eles sem hesitar. E foram comigo também estes 6 irmãos, e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: Envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Olha só, mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Mediante o quê? As palavras. As palavras de quem? De Pedro. Ou seja, quando o Espírito Santo colocar as palavras nos teus lábios, acredite, essa palavra ela tem poder. E ela tem poder para salvar uma casa inteira. Tem poder para salvar uma família inteira. Tem poder para salvar uma geração inteira. Uma palavra, quando vem direto do coração de Deus, é poderosa. Então seja instrumento, seja usado. Seja usado por Deus, aproveite. Aproveite que você tem acesso ao Espírito Santo. Aproveite que você está aqui comigo, junto, ouvindo, recebendo esta palavra. Você tem noção que esta palavra que você está recebendo tem poder para salvar, tem poder para impactar, tem poder, porque não é uma palavra do LP, é uma palavra de Deus. E da mesma forma, você pode usar esta palavra para impactar, para salvar, para interceder, para fazer a diferença nesse mundo que tanto precisa de instrumentos. Lá em Mateus, a gente já leu essa parte, esse trecho, lembra? Diz assim: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. E se você quer se juntar a esse time de trabalhadores para fazer essa colheita gigantesca, porque a seara é gigante, a seara é grande, o campo é gigante, precisa de trabalhadores, precisa de gente para semear a palavra. Então, se junte a esse time, porque a palavra tem poder para salvar. E quando, porém, continuando aqui o que Pedro estava falando, né? Pedro estava falando, explicando o que aconteceu para aquelas pessoas que estavam ali questionando: como assim você entrou na casa de incircuncisos? Como assim você foi usado? Eles receberam a palavra, eles receberam o Espírito Santo? Como assim? E Pedro está aqui explicando e continuando, né? Depois que ele falou, né, que diante das palavras será salvo tu e toda a tua casa, ele recebendo essa informação de Cornélio. Quando, porém, e Pedro continuando, quando, porém, comecei a falar,
caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Da mesma forma que ele caiu sobre nós, sobre as nossas vidas no princípio, ele caiu da mesma forma sobre eles, ou seja, sobre os gentios. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, com fogo, o fogo do Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu? Quem era eu para que pudesse resistir a Deus, para que pudesse não ser usado por Deus ali e não batizá-los também com água? E ouvindo eles estas coisas, olha que legal, gente. Eles ouviram, Pedro falou, Pedro explicou, Pedro trouxe é, a, a, exatamente o que havia acontecido e o que aconteceu com eles. Ouvindo estas coisas, apaziguaram-se. Paz, sentiram paz no coração. Porque quando vem algo do Espírito Santo, se você tem um coração puro, se você tem um coração puro, quando você ouve algo que vem do Espírito Santo, sabe o que isso traz para você? Paz. E uma paz que excede todo o entendimento. E ali eles apaziguaram-se. E que mais? E glorificaram a Deus. Glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento da vida. Uau! Então é isso. Então também é para os gentios. E eles glorificaram a Deus por isso. Eles não ficaram com um sentimento egoísta. Como assim, Deus? Não era só para nós, não era só para a gente, não. Eles glorificaram a Deus, eles sentiram paz e se alegraram no coração e falaram: uau, então é para eles também. Olha só, gente. Eles estavam agindo assim por ignorância, por falta de conhecimento. E quando eles receberam a luz, o conhecimento, eles se alegraram e falaram: uau, então vamos, então vamos falar então com os gentios. Que legal, que maravilha. Bom saber que existem pessoas puras de coração. Existem pessoas que estão sedentas para serem ensinadas. Que você seja uma dessas, assim como os apóstolos, assim como a igreja primitiva lá do começo. Que vocês tenham um coração ensinável, que apesar de você pensar de uma forma, eu pensava que era assim, mas você ouvindo o Espírito Santo, você ouvindo a palavra de Deus, que você possa rever os seus conceitos. E assim como o povo da igreja primitiva, você possa fazer o mesmo. Agora eu estou entendendo. E mudar, fazer o bem, agir diferente. Amém? Um beijo no seu coração, um dia maravilhoso, um dia abençoado. Que você aprenda muito com o Espírito Santo neste dia. Que você mude, que você faça o bem, que você seja obediente ao Espírito Santo, à vontade de Deus para a sua vida, que é muito melhor do que a sua, acredite. Um beijo no coração. Beijo no coração.